Olá pessoal, que Deus abençoe em nome de Jesus a nossa semana. O versículo do dia se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 32, né? Do 1 adiante, né? Aqui nós vamos ver a Síria tentando invadir Judá, né? E aqui a gente vai poder contemplar aqui, né, a sabedoria que Deus deu a Ezequias, né, para que ele pudesse estar guardando o que é dele, né? E todos nós temos que saber guardar o que é nosso, em oração, vigilância, sabedoria, né? Enquanto o inimigo ele age com astúcia e estratégia, nós, filhos de Deus, temos clamar e pedir entendimento, sabedoria e agir diante das adversidades com a sabedoria de Deus, né? Enquanto o inimigo se preparava para atacar, Ezequias se preparou de um lado, né? E se nós não estivermos preparados espiritualmente, né, o ataque vai ser devastador, né? Porque se não fosse a mão de Deus, né, os nossos adversários já tinham nos derrotado, nos destruído vivos, né? Porque o intuito do inimigo é esse, de acabar, de destruir, né, aquele que Deus escolheu. Mas a Bíblia também nos diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra nós, né? Aqueles que se levantam contra o Filho de Deus, contra aqueles que têm a mão de Deus sobre a vida deles. Essas pessoas pagam um preço muito alto, né? Ou seja, a pessoa mexe, toca no próprio Deus, né? O que nós, filhos de Deus, temos que fazer? Agir como Ezequias agiu. Ele agiu no lado físico com a sabedoria de Deus, com a estratégia de Deus, e apelou para o lado espiritual, de onde vem o socorro. Ele clamou o poder de Deus. Vamos contemplar que o poder de Deus entrou em ação. Deus nunca rejeita a oração daqueles que vai até Ele clamando. Porque eu amo os que me amam, né? E aqueles que me buscam encontrarão, né? Se nós amamos o Senhor, estamos firmes na palavra de Deus, nós vamos ver o cumprimento da palavra de Deus em nossa vida. Deixa eu ver se aqui fica bom para nós. Então, aqui a Bíblia vem dizendo, eu estou gravando nesse cenário aqui lindo, né, abençoado, olha. Tem os ônibus passando por aqui, os carros, né? Então, eu creio que vai dar para vocês me ouvirem em nome de Jesus. Então, aqui vem dizendo assim, depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Parando aqui rapidinho. Depois de um tempo de paz, né, ao qual Judá e Ezequias estavam vivendo, né, veio uma luta sobre eles, né. Ele não procurou a adversidade, a luta, mas a luta veio até ele. Quando a luta vem até nós temos que estar preparados. Claro que a gente não vai saber quando que a luta vai bater e quando Jesus vai vir buscar o seu povo. Mas se nós buscarmos o Senhor, criarmos a dependência no Senhor, nosso relacionamento com o Senhor diariamente, nós vamos estar fortes para dar ao inimigo aquilo que ele não quer, que é a nossa fé, a nossa confiança, e rejeitar tudo aquilo que ele está se levantando e colocando para que nós venhamos viver oprimidos, né? Porque o intuito do diabo é esse, de ver aquele que Deus levantou oprimido. Mas nós temos que confessar que a identidade do diabo, do inimigo, não serve para os filhos de Deus, os filhos da luz. As pessoas que lutam contra os filhos de Deus, eles estão lutando contra Deus. Com isso, eles se cansam, eles não têm força, eles começam a armar, arquitetar, unir forças com pessoas para colocar as pessoas contra você. Mas os altos céus, Deus ele contempla os bons e os
irmãos, aqueles que andam armando, arquitetando todo plano maligno e diabólico, é da mão de Deus que essas pessoas vão provar da sua maldade, né? Porque o povo de Deus, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés buscar, resgatar o povo dele daquela cidade, daquele lugar do Egito, e Faraó não estava permitindo. Deus deu várias oportunidades para Faraó. E eles continuavam oprimindo o povo de Deus, não queria largar o povo de Deus, né? Ou seja, para o Senhor ir até aquele lugar é porque a batalha não era mais do homem, a batalha era de Deus. Neste momento aqui, quando Ezequias colocou na mão de Deus a batalha dele, ele clamou, especificou. Deus pôde intervir, Deus pôde trabalhar para dar vitória. E aqui vem dizendo assim: cercou a cidade fortificada, né? E deu ordem para que seus exércitos rompessem os muros, ou seja, eles queriam atacar Judá, né? Deu ordem para os exércitos deles cercarem, né, os muros, né? Rompessem os muros, né? Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Ou seja, ele imediatamente agiu, porque é onde que era a passagem das águas, das fontes, né, que havia do lado da cidade. Eles se organizaram numa equipe de trabalho para fechar as fontes das águas do riachos, né, que atravessava ao campo. Pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem essas águas quando chegarem aqui, né? Porque naquele tempo era muito precioso, né? A pessoa que tinha um poço, a pessoa que cavava, envenenava a água, né? Isso também aconteceu com Isaac, né? Juntamente com o seu servo, que quando eles foram cavar poço para ter água, e naquele momento, né? Toda vez que eles se alegrava por haver água, conseguiu, né, cavar o poço, aquele trabalho todo, aquele desgaste todo, e aquela água estava ali, vinha alguém dizendo que o poço era dele. Isaac, juntamente com os homens, não queria discutir, não queria brigar, né? E ele falou, saía, se retirava e ia cavar poço em outro lugar. E isso foi várias vezes assim, né? Ou seja, foi um desgaste para Isaac, mas só que ele clamou a Deus: Senhor, essas perseguições, o inimigo, toda vez que a gente está ali, tá no que é nosso, o inimigo usa pessoas para se levantar, para mentir, para tomar o que é meu, tal. E naquele momento Deus respondeu, né? Vai agora que vai ser sua, você vai permanecer no lugar, tal. E foi assim, foi uma experiência, foi um treinamento, foi uma habilitação, e foi aonde Deus trabalhou, né? Viu a paciência que Isaac estava tendo, né? Houve um preparo. Então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui a gente vem vendo que Ezequias, ele quis guardar aquela fonte, aquele lugar, para que os inimigos não viessem se apossar delas, né? O bem maior ali naquele momento era aquela fonte de água, né? E aqui a Bíblia diz lá no versículo 5, quando Ezequias se decidiu reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado, construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro, né? Ou seja, já tinha um muro, ele fez outro muro, né? Para ficar mais forte e resistente, né? Então Ezequias decidiu reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado. Alguns lados do muro estava quebrado, então ele construiu esse, né? As torres, e ainda fez o muro do lado de fora, o primeiro. E também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos.
e nomeou oficiais militares sobre o povo e o reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade, encorajou dizendo, ó, depois que ele construiu, ele encorajou, né, Ezequias encorajou, né, dizendo eles assim, olha, seja fortes e corajosos, não tenha medo e nem desanime por causa do rei da Síria e de seus exércitos poderosos, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas não são apenas homens. Nós, porém, temos o nosso Senhor. Ou seja, Ezequias encorajou aqueles homens qual ficou ali, né, depois dessa reconstrução. O sol já está batendo aqui, né? Ou seja, ele encorajou, dizendo para eles não desanimarem, não terem medo, por causa do rei da Síria que estava planejando invadir Judá, né? Ou seja, eles tinham os exércitos imensos, né? Todos preparados, né? Se olhasse pelo olhar físico, a quantidade de pessoas que estavam do lado da Síria, do rei da Síria, né? E ele ressaltou aqui, Ezequias, né? Quem está do nosso lado é o poder maior, né? Que é o do nosso Deus. Esse sim tem um exército, um batalhão de Deus, de anjos, nos guardando e nos protegendo, né? Então, devemos confiar e acreditar nesse poder, na mão poderosa de Deus sobre a nossa vida, como ele estava mencionando aqui, né? Eles têm um grande exército, mas são apenas homens, ou seja, são apenas homens. Mas nós, porém, temos o Senhor do nosso lado. O Deus que nos ajudará a lutar nossas batalhas. A palavra de Ezequias deram grande ânimo ao seu povo, né? E hoje nós também podemos dizer, né, que do nosso lado há um poder maior, e uma proteção do nosso lado. Ou seja, exército do Deus vivo está ao nosso redor, uma barreira, assim como tinha esses muros aqui, né, protegendo, essa barreira espiritual está sobre os filhos de Deus. Eu vou mudar de lado porque o sol aqui está bem forte no meu olho. Eu vou tentar pegar esse espaço aqui. Deixa eu ver se vai dar pra... Nossa, tá horrível. Vamos ver se... Então, ver se dá pra continuar aqui e terminar de pregar. Então, ou seja, quando a gente está envolvido, né, na palavra de Deus, a gente está conectado com Deus, a gente entende que as nossas armas, elas não são carnais, mas sim espirituais, para destruir as fortalezas espirituais malignas, né? Então, além desse encorajamento, deram um grande ânimo para aquele povo. Aquele povo, eles ficaram animados com as palavras de Ezequias, porque a palavra que saiu da boca deles foi encorajadora, mas foi do Espírito de Deus, foi ali, foi com certeza, com fé e segurança, tranquilidade, né? Nós, quando temos a palavra do Senhor no nosso coração, nosso favor, nós estamos tendo o próprio Deus dizendo para nós que a batalha não é nossa, mas a batalha do Senhor. E se a batalha do Senhor, envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra nós, diz o Senhor. Aqueles muros, deixa eu ver se dá aqui. Agora deu. Aqueles muros foram construídos, né? Foram consertados, que estava quebrado, né? Aquele outro que estava, eles foram reconstruídos, que estava quebrado, e também levantou, né, o outro muro atrás, né, ainda fez umas torres, né, ou seja,
no mundo físico, ele construiu para proteger aquela cidade, aquele local. E nós temos que também construir no mundo espiritual, temos que cavar no mundo espiritual, né? Essa proteção, essa habilidade espiritual. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus, né? Ou seja, vai exigir de nós mais esforço no mundo espiritual. É cansativo, mas a batalha, ela é grande, tem muitos adversários, mas devemos descansar no Senhor e nos programar para ter uma rotina de consagração, de envolvimento com o Senhor, de relacionamento, de propósito com o Senhor, né? Às vezes a gente faz, mas a gente não está dando o nosso tudo. Ou seja, a gente faz, mas a gente não está fazendo como deveríamos fazer, né? A gente faz pouco, a gente não se esforça tanto, né? A gente não deixa de ter fazer mais do que a nossa obrigação, de orar, de buscar, de jejuar. Mas só que aqui está se falando de um esforço maior, né? De se preparar, ter esse preparo maior. Porque para a gente guerrear contra os nossos adversários, contra o inimigo, estamos batalhando no mundo espiritual contra legiões, principados e potestades, muitos demônios. Então vai haver, exige de nós mais empenho, mais consagração, mais oração. E eu digo para você nessa manhã, que cada palavra que nós levamos a Deus, cada oração, ela está sendo depositada na conta de Deus. Cada lágrima, cada sofrimento, cada luz causado pelos nossos adversários está no obra de Deus, está no jarro de Deus. Cada um ali foi colhido por Deus e Ele sabe o nome de cada opressor, cada um que causou em nossa vida, né? Nós não devemos viver angustiados. Quem tem a palavra de Deus vai viver em paz. Agora, quem não tem paz é o inimigo. No entanto, o inimigo fica assim, procurando pessoas para levantar falso testemunho, calúnia, difamação, levantando pessoas, tirando a paz dela para tirar a nossa, armar todo o cerco, porque não tem paz, isso se chama inveja. Pessoas não têm paz e quer tirar a paz do próximo. Mas graças a Deus, a nossa não tira. A gente só fica vendo que a perda de tempo, né? As pessoas agirem assim, podendo estar vivendo as suas vidas, podendo estar andando para frente, só anda para trás. Pessoas assim, com isso, as pessoas que estão sendo manipuladas, estão sendo usadas pelo diabo, também estão assim, gastando a vida delas para nada. O tempo passa, o dia passa e elas não produzem, elas não fazem nada, vive assim, pulando os postos das pessoas. Mas nós sabemos que quem usa essas pessoas são o diabo, porque o diabo ele acha que injustiça com a justiça, né? Então nós que somos de Deus, temos que fazer diferente. A nossa resposta tem que ser sempre no mundo espiritual, porque se nós não devemos nada a ninguém, não fazemos nada contra ninguém, a nossa consciência está limpa. Se você tem a sua vida, eu tenho a minha vida, você tem a sua rotina, você não deve satisfação a ninguém, né? Ninguém tem direito de se meter na sua vida, né? Elas têm que se meter na vida delas, fazer o que ela tem que fazer na vida dela. Quando passa disso já é perseguição, a pessoa precisa também de um tratamento, não só a pessoa que está sendo perseguida, né? Porque os perseguidos, muitas vezes, a imagem deles para nós vai soar como dores na luz das pessoas que é de Deus, mas só que eles próprios estão sendo, né? Eles que estão ficando mais doidos e perturbados, porque precisam de um tratamento também, né? Só consegue enxergar o lado do perseguido, reverter, né? O que é a identidade deles, né? Mas só que a Bíblia diz que contra os filhos de Jacó não existe encantamento.
A Bíblia diz aqui que nós podemos correr no mundo espiritual e não parar, a gente temos que avançar. Quando nós avançamos, a gente estamos progredindo, a gente estamos agindo no mundo espiritual, trazendo à existência aquelas que não existem como se existisse, né? Ou seja, tudo que nós pedimos com fé determinando, assim sucederá. Não está vendo? Mas você não é para viver por vista, você é para viver por fé, você é para viver do que a palavra de Deus declara. E com isso, você vai andar sobre as águas. Você vai ver o sobrenatural de Deus, porque nós, filhos de Deus, é para viver e ver o sobrenatural de Deus. O povo israelita, eles eram o povo de Deus, para viver e experimentar o poder do milagre do extraordinário de Deus, né? E nós temos um Deus grande, poderoso, grandioso, né? E podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Mais para frente, mais adiante, nós vamos poder contemplar ainda o desfecho de tudo isso, mas eu vou deixar para um outro vídeo, né? Essa passagem aqui do 1 ao 8, eu vou ficar do 1 ao 8 aqui, né? Assim como ele agiu, Ezequias agiu, nós também temos que agir logo, né? Agir logo. Aquecer os nossos músculos espirituais, né? Fazendo assim, não vamos estar despreparados, não vamos ser pegos de surpresa, né? O inimigo pode estar tentando invadir alguma área da nossa vida, ele só tem. Mas por um caminho ele entra, por 7 vai te retirar. A Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10 mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa do Senhor, né? Então, deixa a ameaça vir. Ele não decreta nada na nossa vida, ele não pode nos tocar, né? E pode tentar, pode haver ameaças. Qual a ameaça do inimigo? O desemprego, o inimigo tocando na saúde, o inimigo tentando roubar o que é teu. Como é que pode o inimigo tentar roubar, invadir a cidade de Judá? Se o próprio Deus estava ali, não teria como isso acontecer, né? O inimigo quer roubar o que de você? Seu filho, sua filha, alguém que está na droga, alguém que está com a cabeça virada. O inimigo quer roubar o que de você? O inimigo só acha que pode tocar, mas ele não tem poder como o nosso Deus, né? E eu convido você nessa manhã a afirmar um propósito com o Senhor, estreitar o seu relacionamento com Deus, pois envergonhado vai ser Satanás e seus demônios. Quando a gente entra numa batalha, é para perder? Não, é para ganhar. Quem entra para perder é o diabo. Está entrando achando que vai ganhar, mas na verdade vai ser derrotado. O seu inimigo estava querendo entrar, querendo invadir, mas ia entrar para sair derrotado. Nós podemos ser pequenos, não podemos ter valor na sociedade, né? Ser vista como nada, ter uma identidade que estão criando, mas para o nosso Deus, nós temos a nossa identidade construída e Deus conhece quem são filhos das trevas, quem são filhos da luz. E a nossa recompensa vem do Senhor. Quem anda plantando vai colher. Quem anda chorando, plantando aos pés do Senhor, clamando com integridade, com obediência, esse vai colher os frutos de justiça.
porque Deus tem compromissos com aqueles que são deles e que amam a nossa integridade. Eu te convido, a partir de hoje, a estreitar o seu relacionamento, a fazer diferente, né? A buscar o Senhor de todo o seu coração, a criar rotina, colocar Deus em primeiro lugar sobre a sua vida, né? Todas as outras coisas há de ser acrescentadas na nossa vida. Eu espero que essa palavra ela tenha falado com você. Eu estou num cenário aqui abençoado, né? Tem horas que não dá nem para poder vocês me verem, porque está muito claro, tá. Vem um pouquinho para encerrar um pouco. Então eu vou me despedindo de vocês, né? Espero que a palavra de Deus tenha falado ao coração de vocês. Continue firme, assim como Ezequias animou o coração daquele povo depois de construir, né? Eu venho animar o coração de vocês, eu venho encorajar. Vocês podem todas as coisas naquele que te fortalece, e nenhum dos planos, dos propósitos de Deus, eles podem ser frustrados na nossa vida. Firme-se no Senhor. Continue perseverando na oração. Tudo pode passar, menos a palavra do Senhor. Ela é Espírito e vida, né? Quem nela crer não será confundido. Terá a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz de Cristo. Vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, convido vocês a se inscreverem no meu canal, né? E deixar sua curtida. Se a palavra de Deus tem falado com vocês, tem abençoado vocês, você vai estar mostrando na sua curtida que esse conteúdo é abençoador, é relevante e o YouTube vai estar entendendo. Amém? Então, fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, fica na paz.